Paciente adulto, 35 anos de idade, que colega dentista e foi aluno nosso até, e se apresentou aqui com a queixa dele, era mordida aberta anterior, tá? Se a gente for olhar a face desse paciente, ele tem uma face longilínea, ele é dólico, né? Tendência vertical. Nós vamos ver direitinho a exposição gengival. O perfil dele é um perfil praticamente reto, né? Nós não temos alterações severas em perfil, um pequeno degrau labial ali, mas o lábio superior um pouquinho, a frente inferior mais do que deveria ser, mas está tudo bem. Aí nós vamos ver a linha de sorriso e tudo mais, mas ele é um paciente com crescimento vertical, né? Aí eu já estava com saudade de ficar acenando para a turma aqui. Então vamos lá. Olha a mordida dele. Mordida aberta anterior. Gente, qual é a função dos nossos dentes? A função é cortar e triturar o alimento. Então, quando nós temos uma mordida aberta anterior, nós perdemos uma das funções, que é cortar os alimentos, né? Os incisivos, o nome deles já diz, incisão, corte. Se nós não conseguimos ter o toque dos incisivos quando nós protruímos dente, nós não conseguimos cortar. Então esse é um paciente que vai abrir um saquinho de amendoim, não consegue, tem que ir para a lateral, nem no canino direito ele consegue ter contato, tem que ir lá no pré-molar, vai cortar um lanche, tem que cortar com faca porque não consegue cortar com o dente, porque não corta o pão, mas não corta o miolo, né? Então isso dificulta a vida do paciente, funcionalmente falando, né? Não é nem esteticamente falando, é funcionalmente falando. Então nós temos que devolver para o nosso paciente. A ortodontia, ela é a especialidade que cuida dos problemas dentofaciais, né? Dentários e faciais, estéticos e funcionais, não só estéticos. Então um paciente que é portador de uma classe 1, com apinhamento inferior e mordida aberta anterior. Agora a pergunta é: como que eu corrijo essa mordida aberta? Eu não posso olhar no modelo. Se eu olhar só o modelo aqui, é fácil. Eu alinho e nivelo e uso elástico de intercuspitação anterior. Uso um elástico aqui, ó, na região anterior, um trapézio aqui, pronto, fecha a mordida, acabou, tá resolvido o caso, maravilhoso. Quer coisa mais fácil? Só que a ortodontia não é assim, não é tão fácil, né, gente? Aqui nós temos que pensar no diagnóstico para fazer o planejamento. Então, eu tenho que saber quem que está errado aí. Eu tenho que extruir dentes anteriores para fechar essa mordida, ou eu tenho que intruir dentes posteriores para fechar a mordida? Porque se eu intruo a região posterior aqui, ó, né? Se eu intruo posterior, fecha lá na frente, tira contato atrás. Agora, se eu uso elástico intermaxilar aqui, eu extruo os anteriores. Mas será que eu posso extruir os anteriores? Então vamos lá, é isso que nós temos que saber para fazer a ortodontia, né? Então ele tem um bom formato de arcada, tanto maxilar quanto mandibular, no sentido transversal, não tem problema nenhum. E aí, aqui a gente já consegue ter a resposta do nosso diagnóstico, do nosso planejamento que nós vamos precisar fazer. Então vamos lá. Análise facial. Primeiro nós estamos vendo que esse paciente é dólico. Se ele é dólico, ele já tem uma tendência de crescimento vertical maior. Tudo bem. Aí nós vamos avaliar o seguinte: a linha do sorriso. O que é o normal na linha do sorriso? A linha do sorriso, ela tem que mostrar o dente todo, podendo mostrar até 2 milímetros de gengiva aqui na região anterior, né? E essa gengiva vai diminuindo lá para trás, não aumentando como está nesse caso. E a linha do sorriso pode também cobrir até 2 milímetros de dente. Então a variação da linha do sorriso é cobrir até 2 milímetros de dente ou mostrar até 2 milímetros de gengiva, seria o normal. Eu prefiro sempre mostrar até 2 milímetros de gengiva. Por quê? Porque conforme nós vamos envelhecendo, os tecidos nossos vão ficando mais frouxos, vamos assim dizer, vão ficando com menos tonicidade, e vão caindo os tecidos. Então o lábio vai descendo.
Então, se a gente deixar mostrando 2 milímetros de gengiva, 3 até, pode ser, não tem problema, ela vai descendo e vai ficando ainda dentro do normal. Agora, se você já deixa terminando cobrindo 2 milímetros de gengiva, a hora que começa a descer os tecidos muito rápido, ele vai envelhecendo. E quanto mais cobrir os incisivos, o lábio, né, no sorriso, mais envelhecido o paciente aparenta ser, tá? Então, o normal é mostrar de 2 a 3 milímetros de gengiva e a gengiva ir desaparecendo para a região posterior e não aumentando para a região posterior, como está nesse caso. Então, aqui é fácil da gente saber. Eu posso instruir dente anterior? Sei lá, se falou que até 3 milímetros é normal, um pouquinho até pode, pouca coisa, mas não para fechar essa mordida aí. E lá atrás, na região posterior, opa, está mostrando muita gengiva na região posterior. Olha lá. Então, eu tenho que intruir posterior. Não é um caso que eu posso alinhar, nivelar e usar elástico anterior. Senão eu vou instruir os dentes anteriores, aí aquela mordida aberta, aquele sorriso gengival lá atrás, ele vem aqui para frente também. Tá? Então, olha como que diagnóstico é importante. Eu tenho que fechar essa mordida através de intrusão dos dentes posteriores, porque senão eu vou gerar um sorriso gengival anterior no paciente. Olha lá, como ele sorri e mostra mais gengiva lá atrás do que na frente. E aqui na frente está certo, né? Então vamos lá, vamos continuar. Numa visão lateral, a gente vê também aqui, olha lá, mais gengiva. Deveria ser menos. Lá na frente você vê pouco, aqui atrás tinha que ser menos, quase nada, né? Então está demonstrando para a gente que essa mordida aberta anterior deve ser fechada às custas de intrusão dos dentes posteriores. Tá bom? Então definimos isso, hein? Está fechado o diagnóstico e o planejamento agora nós vamos ver. Eu sei que eu tenho que intruir dente posterior, agora como que eu vou fazer isso? Aí tem várias formas, né? Até pouco tempo atrás a ortodontia não tinha essa alternativa. Um paciente que necessitava desse tipo de tratamento, se quisesse fazer mesmo o tratamento intruindo posterior, tinha que fazer cirurgia ortognática, né? Tirando uma fatia de um festão ósseo aqui nessa região e aqui nessa região posterior, e aí sim corrigia. Mas hoje a ortodontia mudou, a nova ortodontia permite isso, através da ancoragem esquelética. Então vamos lá, nós montamos o aparelho desse paciente. Hoje, isso aqui foi na época, eu nem fazia mini implante, eu pedi para ser instalados os mini implantes, tá? Mas hoje eu montaria talvez segmentado esse caso, tá? Eu montaria todos os bractes, lógico, mas no superior eu colocaria até pré-molar um segmento, de primeiro pré a segundo molar, e de canino a canino outro segmento, tá? Não montaria total, porque esse montar total... Oi, Ataíde, Simone, tudo bem? A Ataíde aqui faz parte do nosso grupo do Mecânicas Ortodônticas, né, Ataíde? Nossa, tem coisa lá, hein, Ataíde? Tá terminando agora a mordida aberta no grupo. Vamos lá. Então, mas nessa vez eu fiz dessa forma. Cola todos os dentes, colamos todos. Pode ver que alinhamos, nivelamos, chegamos num fio retangular, a mordida aberta tá aí. Tá? Com certeza instruir um pouquinho o dente anterior, porque se eu alinhei direto, né, sem ser segmentado, deveria ter sido segmentado. Mas, vamos lá. Então tá, a mordida aberta tá aí. Eu não posso usar elástico aí, gente. De jeito nenhum. Se eu colocar elástico intermaxilar aqui agora, eu vou instruir dente anterior. Aí eu vou dar sorriso gengival para o paciente. Tá? Então a nossa ideia é intrusão posterior. Olha lá. Muito bem, olha o sorriso. Olha lá. Então ele está mostrando ali, de 2 a 3 milímetros de gengiva na região anterior. Até aí tudo bem, tá? Não é um exagero mostrar 2 a 3 milímetros de gengiva no anterior, mas olha o posterior. Então nós temos que realmente intruir posterior para poder fechar essa mordida aqui, tá? Ele está mostrando o tanto de dente aqui com a boca em repouso, né? Entreaberta. Lembra que a gente mostra aí, o ideal é mostrar de 2 a 3 milímetros de incisivo. Está mostrando. É outro ponto que me direciona a não instruir mais do que isso.
Então nós temos que intruir a região posterior. Aqui eu pedi para ele forçar bem o sorriso, sabe? Quando força assim, não existe esse sorriso dele, né? Aqui ele forçou, eu falei, força o máximo possível o lábio para subir. Ele é dentista, ele entendeu bem o que eu falei, né? Olha como que o crescimento dele é vertical realmente, né? Mas não era esse o sorriso dele. E aí nós vamos intruir com mini implantes. Eu tinha feito um caso desse já anteriormente com mini placa, e aí nós passamos para os mini implantes. Como eu disse para vocês, eu não fazia nessa época mini implante, para vocês verem como faz tempo, tá? Eu pedi para um colega colocar, tanto é que é um mini implante, eu nem sei que marca que é esse mini implante e tal. E não era mini implante extra-alveolar, não tinha começado aqui no Brasil ainda a fazer os mini implantes extra-alveolares. Porque aqui bastava uma crista infrazigomática por vestibular e acabou. E outro por palatino, lógico, né? Para controlar o momento de vestibularização dos dentes. Mas a rotação, a giroversão de vestibularização. Mas a gente não tinha o extra-alveolar. Então foi colocado na linha mucogengival, ou seja, no limite entre a gengiva inserida e a gengiva móvel, a mucosa alveolar, para ficar o mais alto possível para permitir intrusão. Tá? Então foi sendo colocado superior, vestibular por lingual, olha lá. Aqui, gente, ele está até 5 milímetros afastado da mucosa, da gengiva, do zênite gengival, ele ainda tem osso, tá? Daqui para cima não tem mais osso não. Aí lembra da zona T, que eu sempre falo para vocês, né? A zona T é uma região que ela pega aqui no meio e tem o T aqui atrás das rugas palatinas. Mas aqui, próximo, até 5 milímetros da cervical, nós ainda temos osso. Eu colocaria hoje não assim, colocaria mais inclinado, com a cabeça dele mais baixa e a ponta mais alta, para ter certeza que está dentro de osso mesmo. Mas aqui ficou bem legal, ficou numa posição boa e não tivemos problema com nenhum deles, ó. Tá? Então foram colocados, olha como foi colocado o mais alto possível, né? Que é para colocar, para poder fazer intrusão. Foi feita uma radiografia periapical depois para avaliar, tá tudo bem. Esses mini implantes, gente, eles estavam entrando não retos totais assim, tá? Estavam entrando assim, ó. Por isso que não se encontra, tá? E aí nós vamos começar agora com a nossa movimentação. Então agora eu vou fazer força intrusiva posterior. Olha lá, reparem bem essa distância que está aqui, ó, que vocês vão ver depois como vai aproximar essa distância aqui da cervical, dos molares até os mini implantes. E aí colocamos elásticos. Mas como que eu coloquei esse elástico? Se eu simplesmente coloco esse elástico do mini implante até o arco de nivelamento ou até o tubo do molar, o que seja, o que vai acontecer, gente? Vamos lá. Biomecânica. O centro de resistência dos molares está na região de furca. Se eu passar minha força por ele, eu intruo o dente reto, sem vestibularizar, sem lingualizar. Agora, se minha força está passando por vestibular, ela não está passando em cima do centro de resistência. Então, ela vai rodar o dente para fora. Esse rodar o dente para fora é o momento. Então, ela vai gerar um momento no sentido anti-horário aqui desse lado. Tá? E no sentido horário do lado de cá. Ou seja, vai intruir vestibularizando o dente. Por isso que foram colocados mini implantes na palatina. Porque eu não quero vestibularizar. Se eu tivesse uma mordida cruzada, por exemplo, tudo bem eu fazer isso. Mas não é o caso. Então, ele está passando por aqui, ó, está preso nos mini implantes e na palatina ele está indo lá nos mini implantes também. Professor, mas como é que ele não entra nesse espaço interproximal aí? Dá uma olhada no que eu coloquei aqui, ó. Do pré-molar, do segundo pré, até o segundo molar, ó. Um fio 0,8 de aço contornando os dentes. Se não quiser contornar, não precisa, pode ser reto, só tocando em todos eles e põe uma resina, ó. Tá? Com isso, você tem um apoio aqui na região posterior também. Se quiser prender o elástico do mini implante até esse fio, ótimo, pode ser isso também, tá? Mas ele não vai entrar no espaço interproximal que esse fio aqui atrás não permite. O fio de nivelamento na região anterior não permite, ela segura ele, e por lingual, esse fio que nós colamos aqui, por palatino. Então ficou como se fosse dois suspensórios aí, ó.
fazendo força, fazendo essa força intrusiva, tá? Olha lá. E aí nós vamos controlando, nós vamos sempre controlando, ó. Ele tirou os terceiros, né? Aí você vai vendo o paralelismo radicular, vai avaliando tudo isso, se não está tendo problema de reabsorção, e vamos trabalhando. 30 dias depois, tá? Que foram colocadas as forças, 60 dias depois, não é rapidinho, tá, gente? Intruir a região posterior toda, não é rapidinho, que você vai ver em 2 meses, fechar a mordida anterior. Você vai pondo a força e vai deixando, tá? Vai deixando a força lá. Vai colocando. Amanhã, quanto de força? Se a gente for calcular aí que cada raiz de dente precisa de molar 15, 20 gramas, cada molar tem 3 raízes, seriam 60 gramas cada molar, de 60 com 60, 120, com mais os 2 prés, 120, 200, 180. 180, 200 gramas de cada lado aí, de força, tá? Para intrusão. Olha lá, que tem os pré-molares na jogada. 4 meses, pronto, começamos a ver fechar a mordida anterior. Lá era aberto, ó. Né? Tá fechando a mordida anterior. E assim você continua. Já tinha feito o alinhamento inferior. A curva de espinha inferior dele era um pouco reversa também. Isso ajudou também no fechamento, que ela vai subindo aqui, né? E olha lá, tá da mesma forma, ó. Não mudamos em nada a mecânica. 5 meses, começou a dar trespasse vertical, ó. Olha que bacana. Pronto. Aí, o que nós estamos fazendo aqui? Reparem que ele tinha uma alteraçãozinha no plano oclusal aqui. Esse lado era um pouquinho mais alto que o lado esquerdo. Então, olha o que eu coloquei aqui, ó. No finalzinho, tinha um trespasse aqui do lado esquerdo de uns 2 milímetros vertical, e do lado direito faltava um pouco, ó. Olha o lateral aberto ali e olha o lateral fechado lá. Então eu coloquei aqui, ó, no finalzinho, um elástico em box, né? Em caixa, um quadrado, para dar essa alteração, corrigir esse plano aqui, esse zênite, vamos assim dizer. Olha lá. E com isso, deixa eu ver uma coisa aqui, não é isso que eu quero mexer, aqui. Pronto. Com isso nós vamos instruindo os dentes ali nessa região, um pouco, para ficar no mesmo nível daqueles, tá? Pouca coisa. 6 meses. Reparem aqui, ó. Olha lá o contato como tinha desaparecido. Tá vendo? E olha aqui o trespasse. Mas foram 6 meses intruindo o dente. Não é de um mês para o outro, né? E uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Reparem aqui, ó. Estava cruzando a mordida, ó. Cruzando com 5 meses. Cruzando. E aí, o que você faz para resolver esse problema se está cruzando a mordida? Ou seja, está tendo um momento no sentido, rodando no sentido palatino aqui, ó. Desse lado está tendo um momento no sentido anti-horário, está rodando os dentes para dentro, está intruindo, mas está rodando. O que eu faço? Vocês sabem já o que a gente faz. Olha aqui, ó. Tira a força palatina. Aí você põe só por vestibular. Continua intruindo, mas aí vai vestibularizar. Aí você gera um momento para resolver o seu problema. Né? Aí eu quero que vestibularize esses dentes, porque eles estavam cruzando, e do outro lado continua normal, não estava cruzando, ok? Então a gente usa a biomecânica a nosso favor. O momento é uma coisa ruim? Depende. Se eu quero vestibularizar, não, ele me ajuda. Aí sempre controlando, para ver alinhamento, nivelamento de raízes, paralelismo, reabsorções radiculares. E o lado direito, olha lá, elástico somente por vestibular, porque estava cruzando, tá? Esse lado aqui, ó. Olha lá o elástico amarrado no fio de metal ali, ó, no arco de nivelamento. E não chegando até a lingual. Já o outro lado, normal. Então a gente vai controlando isso, né? Você vai controlando, vai vendo o que está acontecendo e vai colocando suas forças, ó. E aí descruza, ó. Descruzou. Tá vendo, ó? Olha lá.
Estava levemente cruzado, vamos falar que estava topo a topo, mas pronto, fácil, resolvido, né? Depois de estar resolvida a intrusão posterior, o que a gente faz? Não posso liberar, deixar solto. Então, olha lá, colocamos ligadura metálica, presa do mini implante até o fio que eu tinha colado aqui na palatina, e por vestibular, mesma coisa, ligadura metálica. Com isso, nós vamos fazer a estabilização. No mínimo 3 meses tem que ficar amarrado aí, gente, olha lá. Lógico, coloca uma flow aqui para não machucar o paciente, tá? Por cima e tal. E tá lá. Aí foi liberado o vestibular devido à pequena recidiva. E aqui tá travado, ó. Aqui, como ficou um pouco aberto até, eu deixei solto para ele voltar um pouco, tá? A gente faz o que a gente quiser. Você vai pensando o que você quer sempre. Por isso que o ortodontia é bacana. Você tem que pensar. O que eu quero? Opa, então vou liberar. Ou vou prender, vou colocar força, né? Nós vamos fazendo de acordo com o que a gente quer realmente aqui. Aqui nós estamos terminando de fechar os espaços. Olha que bacana que está a oclusão já. Aí tiramos as ligaduras metálicas. Tiramos aquele fio que tinha que estava por palatina, ó. Pode ver que tem até a marca dele ali, né? Tiramos ele. Agora, vamos intercuspidar. Agora, eu não vou nunca fazer uma intercuspidação, gente, de pré-molar para trás, né? Se nós trabalhamos o tratamento todo dele fazendo intrusão de dente posterior, como é que nós vamos colocar um elástico para intercuspidar posterior? Então, não. Então, nós colocamos o elástico na região mais anterior. E estamos com o fio Braid no superior. Braid é aquele fio trançado retangular que permite certo movimento dentário. Então agora está intercuspidando, olha lá. Intercuspidou, tem sobremordida, não é aquela sobremordida, né? Eu até queria fazer um pouco de stripping, slice, ou seja, de desgaste interproximal dos inferiores, para lingualizar um pouco eles, instruir um pouco eles para aumentar a sobremordida. Mas, como é colega, né, o Vitor, ele falou, não, Fernando, para mim tá legal, não quero fazer desgaste não. Eu falei, então tá bom, aí, né, dentista, beleza. E aí nós terminamos o tratamento, ó. Então fechou, a oclusão tá aí, tudo em classe 1, tá estável, tem contato anterior, agora consegue ter a função de corte dos dentes anteriores, tá? E contenção fixa, né? Ó, colado em todos os dentes. Contenção fixa aqui que tinha um apinhamento grande também, colado em todos os dentes. Não tem mais o apinhamento inferior que tinha. 24 meses de tratamento, pronto, está terminado o caso dele. Ah, Fernando, mas ele tem um pouco de sorriso gengival. Ele tem, realmente ele tem um pouco de sorriso gengival. Mas é pouco, não é muito. Não é severo. Isso aqui, com o tempo, eles não vão, né? Vai descendo esses tecidos aqui, vai cobrindo o dente. Então, por enquanto ele está lá mostrando mais dente. Ele tem que fazer o correto aqui, uma gengivoplastia, talvez ali no 21, que tem um pouquinho de diferença de margem gengival e tal. Mas tá legal, fechou a mordida sem instruir dente anterior, que era o normal que ele tinha aí, exposição de 2 a 3 milímetros nos anteriores. E nós instruímos posterior. Aquele forçando bem o sorriso, para a gente ver de novo. Mas olha o quanto mostra de incisivo relaxado, né? Mas ele não vai sorrir desse jeito, forçando tanto assim. Então, olha aí. Esse foi o resultado que nós tivemos, só que não adianta eu ver isso, né? Tem que ver isso relacionado com a face. A correção da mordida aberta anterior foi realizada com intrusão dos dentes posteriores. Uma pequena extrusão anterior, sim. Aqui ocorreu vestibularização, né, dos incisivos. E olha lá, terminado o tratamento dele. Tá? Aqui é outra coisa. Então, pessoal, deixa eu voltar aqui. Vocês viram aí que diagnóstico é tudo, que planejamento é tudo na ortodontia. Nós estamos aqui até no curso nosso de mecânicas falando justamente dessa área, dessa
dessa parte da ortodontia de mordida aberta. O módulo anterior foi de sobremordida, e nós estamos falando isso. A Simone que está aqui, ela está participando, né? Como corrigir as mordidas abertas. Então nós temos que pensar muito bem nisso. É grade palatina? Peraí, nesse caso aqui eu podia colocar grade? Ele é adulto. Não, mas o adulto você pode colocar grade também, não tem problema. Mas eu poderia colocar grade? Não, eu não tenho problema com não é o dente anterior que eu quero que desça, é o dente posterior que eu quero que intrua. Então não dá, né? Fernando, eu ia colocar esporões nesses dentes anteriores dele. Tudo bem, mas para quê? O dente anterior dele está na posição normal. Não tem problema no dente anterior dele. O problema é a extrusão posterior devido ao crescimento vertical que ele tem. Então nós tivemos que fazer o quê? Intruir a região posterior para fechar o anterior. Agora, se é um caso diferente, onde o paciente dá um sorriso e não mostra dente anterior, que ele mostra pouco dente anterior, que ele mostra 1/3 dos incisivos, opa, beleza, põe grade, põe elástico, faz o que quiser. Aí você fecha a mordida anterior. Diagnóstico. Aí você extrui dente anterior, você rejuvenesce o teu paciente, né? Porque você conseguiu resolver de uma forma que você tirou o problema que ele tinha, mas de acordo com o diagnóstico preciso. Senão você resolve um problema e causa outro. Você causa outro problema esteticamente desagradável para o paciente, né? Você quer ver? Nós temos caso de mordida. Deixa eu mostrar um caso para vocês de mordida aberta que pode instruir anterior. Quer ver? Que bacana? Fica vendo. Olha aqui, ó. Que é o primeiro dia? Vamos dar uma colher de chá então. Vamos mostrar 2 casos. Ó, veja bem, presta atenção que bacana, hein? O que é o diagnóstico? Vamos voltar lá. Opa, aqui não, menino. Aqui. Pronto. Olha, Jennifer. Olha que estranha essa foto dela aqui, tá clara desse jeito. Olha o sorriso da Jennifer. Cadê os incisivos dela? Tá mostrando 1/3 de incisivo. Olha a língua ali no meio dos incisivos. Face boa. Não tem assimetria, tem selamento labial. Perfil reto. Legal, muito bem. Aí vamos lá, a mordida dela. Olha isso, gente. Mordida aberta anterior severa. Só tocava a região de segundo pré para trás. Tá? Esse caso foi resolvido faz uns 15 anos atrás. Aí, esse caso, olha o diagnóstico. Tinha atresia, mas não tinha MARP, né? Classe 2. Ó, classe 2. Eu fiz o que nesse caso? Muito tempo atrás, né? A ortodontia era diferente, não tinha coragem esquelética. Tirei 2 pré-molares superiores, coloquei uma grade impedidora e ó. Mas aí eu extruí os dentes anteriores. Mas por que eu extruí o dente anterior? Olha que abertura de mordida. Porque eu sei que essa paciente, olha lá, ela necessita expor incisivo. Ela não mostra o incisivo inteiro, ela mostra quase que metade do incisivo. Então, o meu diagnóstico aqui pede, o meu planejamento pede extrusão de dente anterior. Então, eu vou fechar essa mordida extruindo o dente anterior. O contrário do caso do Vitor, que nós mostramos agora. Então, nós vamos aqui, ó. Olha lá como fazia aquele abaulamento aqui. Isso aqui era hábito quando era criança. Tinha reabsorção radicular. Então eu não podia ficar trabalhando muito na biomecânica dela em relação ao engrenamento. Vocês vão ver que eu não terminei de uma forma muito bonita, não. Do jeito que a gente gosta. Mas dá uma olhada na inclinação desses incisivos. Olha lá o quanto ele mostra no zênite, no estômago. Não desce nada no estômago, ó. E aí, é isso que eu tenho que fazer, ó. Olha o diagnóstico, que bacana. Fechar a mordida destruindo o dente anterior. Muito bem. Vamos passar aqui. Olha lá. Tiramos 2 prés, passei um fio direto de nivelamento e colocamos a grade lá. A língua lá atrás, se travar lá, ó. Paciente adulto, gente. E aí? Pôs a grade. E a grade tem que ir lá embaixo, viu? Ela tem que ir lá quase na cervical dos incisivos inferiores. Porque senão o paciente passa a língua por baixo. E vamos tratando. Olha lá.
Vai fechando, extruindo o dente anterior. A grade aí, deixa ela aí. Foi extruindo lá, foi fechando os espaços, fechando. Não podia usar muito elástico. Aí, esporões, depois que tirou a grade, olha lá. Esporões de Nogueira, tá travado ali. Não tem mais aquela abertura aqui na região anterior que a gente estava vendo, mas olha a reabsorção radicular, tem que tomar cuidado com isso. Olha lá. E finalizou o caso. Finalizou o caso. 15 anos, não. Agosto de 2008. Então não faz 15 anos. Olha lá. Olha como mostra o incisivo agora. Agora tá certa a linha do sorriso dela. Olha aí. Faltou um pouco de intercuspidação, faltou. Eu não queria ficar usando elástico nela por causa da reabsorção. Mas vocês vão ver que ela voltou aqui depois de alguns anos e estava melhor do que está agora. Mas é diagnóstico, contenção fixa, superior e inferior. Vamos lá. A mordida foi fechada. Tem reabsorção? Tem. Mas lembre-se que 80% da estabilidade do dente, quem dá é o terço cervical. E ela já tinha reabsorção. E com esse movimento que nós fizemos, foi um movimento grande, né, de extrusão dentária e retração. Não teve alteração na face de frente, com o lábio encostado. Agora dá uma olhada nisso. Olha que bonito. Olha a língua dela ali no meio dos dentes. Olha isso agora. Quem que fez isso? Diagnóstico. Eu não podia nunca instruir posterior aqui, ó. Tinha que instruir anterior, diferente do caso que nós mostramos agora há pouco. Não é isso? Então, ó, diagnóstico, vamos ver aqui. Pricamolês, tudo bem? Olha lá, perfil normal. Fechamos a mordida. Fechou. As custas de extrusão anterior. Olha que bacana. Imagina a alegria desse paciente, gente, mordendo um lanche, vai. A gente restabelece tudo, não é só estética e função, não. É autoestima, é tudo. Olha que bacana. Olha isso. Mais bonito de tudo. Acho que está muito claro aqui, é por isso que está assim, peraí. Acho que agora melhorou, olha lá. Bacana, né? E aí 12 anos depois, ela apareceu aqui. Ó, melhorou a intercuspidação, ó. Melhorou. Esse lado nem tanto, tal. A mordida não abriu nada, permaneceu aí, tranquila. Olha lá. A contenção superior já tinha caído. E quando ela veio, terminou o tratamento com 2 anos de tratamento e agora 12 anos depois. Bacana, né? Você vê isso. Olha lá como melhorou a intercuspidação aqui, ó, né? Aqui nem tanto, mas tá aí o caso. E olha aí. Mostrando o dente inteiro agora. Então, da onde ela saiu para onde nós terminamos e onde ela tá. 12 anos depois, tá? Então é isso, diagnóstico. Vamos voltar aqui. Agora sim. Deixa eu virar a luz. Agora sim. Viram como que é bacana essa parte? Toda parte da ortodontia é bacana. É isso aí que é o gostoso. É aprender o diagnóstico. O planejamento depois. Eu vou fazer assim. Tem vários caminhos. O diagnóstico é um só. Você não pode errar o diagnóstico. Tá? Eu quero instruir de uma forma, de outra. Não tem importância. O que importa é você saber onde você tem que mexer, onde você tem que trabalhar. Tá bom? Um abraço para vocês.